Agora que todo o mercado de criptomoedas está bem próximo de ter uma alta muito boa, continuidade do ciclo de alta, tem algumas moedas que não estão performando bem, não estão chamando a atenção. Uma dessas você conhece como Matic ou Polygon. Muita gente na internet está desinteressada, falando que não vale mais a pena você ter ela na carteira, porque não é mais uma aposta e não vai vingar. Acontece que dentro de um contexto de alta do mercado, as pessoas ignoram alguns detalhes cruciais e principalmente o momento do mercado. Isso não significa que esse projeto não vale mais a pena. E por isso nesse vídeo eu vou te mostrar a real situação da Matic e se ela deixou ou não de ser uma grande aposta para 2024 e até o início de 2025. E se tanta gente queima a Matic e fala que não tem mais fundamento, por que ela ainda está no top 18? Com 7 bilhões de tamanho de mercado e com um volume diário de 340 milhões de dólares, que por sinal é um volume muito maior do que projetos que estão acima dela, tá? Então em questão de usabilidade ela ainda é usada, eu uso a Matic, a Polygon, e cara, tem que saber diferenciar a parte de fundamento e a parte técnica. Cada um tem a sua função no mercado e na tendência do projeto. Para você ter uma noção, a Matic está numa situação gráfica hoje chata, que nós falamos de um momento de indefinição, que é um triângulo simétrico. Ela fez uma tendência de alta muito forte lá em 2020, ela parou essa tendência e vem se mantendo de uma forma lateral no desenho de um triângulo. Esse triângulo tende a dar continuidade no movimento anterior. Como antes nós vimos uma alta, a tendência é que ela tenha assim um rompimento válido para cima desse padrão. A questão é que ela não subiu, não é porque que não é um projeto que acabou o fundamento, que não é interessante mais investir, que não vai te dar retorno. Não é uma questão disso. É uma questão que, graficamente falando, ela não está atrativa. Para um tipo de investidor específico, que é um investidor de curto prazo, é um investidor que quer ganhar dinheiro agora, ele não vai investir na Matic porque ela está num padrão chato. Agora, quando ela tiver um rompimento válido, uma quebra de estrutura de baixa, de lateralidade para uma alta, ela vai chamar atenção, ela vai dar um gatilho de demanda. E é por isso que a parte fundamental, ela não define o início de uma tendência. Em qualquer moeda que você estiver vendo no mercado, a tendência vai ser criada, iniciada, a partir de um gatilho gráfico. Seja um rompimento, seja uma confirmação, e na maioria das vezes que você estiver vendo uma estrutura sendo quebrada no mercado, ela tende a ser acompanhada por um movimento impulsivo, assim como foi ali em 2023. Ela rompeu essa estrutura de baixa e desde então está numa estrutura de alta. Meio lenta, sim, porque o cenário macro dela ainda é de lateralidade, é de indefinição. E quem vai estar investindo nela, como eu falei para você, não vai ser essa galera de curto prazo que quer ganhar dinheiro amanhã, semana que vem. Vai ser o pessoal que está usando isso aqui como uma oportunidade para acumular, oportunidade para se posicionar. À medida que ela voltou para o padrão dela, e em padrões como esse, você vai sempre se posicionar nessa base aqui, quando ela estiver defendendo esse suporte. Uma moeda que está com um comportamento muito parecido com a Matic vai ser a XRP. E também é uma moeda que está lá no topo, ela só não está interessante, mesma história, num padrão completamente lateral, que pra gente que quer compor uma carteira, quer estruturar uma carteira para o ciclo de alta, é uma zona de acumulação, é uma zona que você vai aproveitar cada toque no suporte para se posicionar e fazer compras. Isso é essencial, por isso que ela não está chamando atenção, porque a galera, o volume do mercado mesmo, tá onde? Tá nas memes, tá em moedas que tiveram uma performance muito positiva, como a Gala, por exemplo, que tá assim, num comportamento diferentíssimo. Olha a diferença da tendência da Gala para Matic. A Gala já quebrou a sua estrutura de baixa. A partir do momento que a Gala tá trabalhando acima dessa linha de tendência aqui que você tá vendo, cara, quando ela rompeu isso aqui, a situação da Gala mudou completamente, quando ela rompeu essa zona vermelha aqui. Então isso aqui é um cenário gráfico completamente diferente, ainda mais que ela fez uma alta muito boa, saiu na frente de muitos outros projetos, voltou com a queda do mercado, desvalorizou bastante, assim como vários projetos liderados pela queda do Bitcoin,
E além disso, ela está buscando agora um toque no suporte que pode ser uma confirmação para voltar a subir. Então são momentos diferentes de cada moeda. Isso vai definir o pico de demanda. Não significa que o projeto morreu, não tem mais interesse pelo projeto. Tem, mas não pelo mercado como um todo, porque está mais atrativo. Outras opções estão mais atrativas para o mercado. Isso não significa que a moeda não vai subir nunca mais. Então isso é muito errado e toma muito cuidado com o que você segue e vê aí no YouTube. E a maioria das pessoas que criticam projetos que estão chatos é porque não entende a parte gráfica. Acha que o fundamento vai só definir tudo. O fundamento ele vai sustentar a tendência. O que define o pico, a demanda e o início de uma tendência vai ser um rompimento gráfico ou algum evento que afete mesmo um interesse geral no mercado e que seja acompanhado de um rompimento gráfico. O mercado de criptomoedas é muito volátil e a maioria dos grandes investidores sabem exatamente quais são esses picos de demanda que o projeto pode ter para ele surfar esse movimento. Então, cara, isso é essencial. Você não consegue sobreviver no mercado sem análise gráfica. Isso já deu para entender. Você não vai conseguir se posicionar, potencializar o teu lucro sem manjar de análise gráfica. O fundamento vai te dar, sim, uma noção se esse projeto tem futuro. Mas você que está querendo um lucro agora, cara, você tem que saber diferenciar essas tendências. Então a Matic, se você for parar para analisar bem, a alta que ela teve desde 2023 foi de 150%. Uma moeda também conhecida, Sandy, teve uma alta aqui de seus 190%. Vou pegar outra moeda, eu vou pegar EGLD, também teve uma performance boa e subiu aqui 240%. Você vai ver que todas essas moedas no macro, quando você olha no gráfico semanal, olha só isso aqui. Uma alta que, cara, é uma alta interessante, mas não chega nem perto do que a gente viu lá atrás, durante o ciclo de alta. A Cake, cara, o que a gente viu hoje é interessante, mas nem perto do que a gente costuma ver em um ciclo de alta. A Cake foi uma moeda que performou melhor, só que a gente está falando só de 355% de alta, não de 1000%, não de 2000%. Então, esses projetos, se você for olhar no macro, cara, não tem o comportamento como teve em 2021, porque o momento do mercado não é esse ainda. A maioria dos projetos valorizaram nessa primeira pernada cerca de 200, 300, 400%. A média do mercado ficou trabalhando nessa valorização. Por isso que nesse primeiro contato, quem valorizou mais, que teve uma performance muito mais estável, foi o Bitcoin e o próprio Ethereum. Olha como é que a tendência do próprio Bitcoin é completamente diferente. E aí depois sim a gente vai ver todo esse comportamento aqui acontecendo, sendo refletido nas altcoins. Então não adianta você ficar aguardando que a Matic faça esse tipo de comportamento agora, porque não é o momento. Não da Matic, não de outras altcoins. Só algumas bem selecionadas que estão saindo na frente, isso é normal. O mercado tem moeda suficiente para ter várias demandas, várias variáveis. Quando você entende isso, você para de ser muito exigente e a partir do momento que a moeda para de entregar o que você quer, cara, você vai entender isso e não vai ficar criticando ela, não vai querer ficar queimando você. Às vezes vai trocar ela por outra e tá tudo certo. E depois a pessoa que estiver investindo na Matic pode ter um resultado excelente, excepcional, sendo que você resolveu trocar e tá tudo certo. Tem muito projeto no mercado, você não vai dar conta de tudo. Sinto te dizer, então você tem que conviver e entender os termos do mercado para você não ficar se frustrando. Então, realmente, toma muito cuidado com o que você vê na internet, porque eu poderia muito bem chegar aqui, ver um projeto que eu não gosto e falar, cara, eu nunca vou botar esse projeto na minha carteira. Eu não boto meme porque é minha conduta pessoal. Eu não faço, eu só faço trade com meme. Agora, hold, promessa para ciclo de alta, eu não trabalho com meme. Isso é uma coisa minha, tá? Agora, não é por conta disso que eu vou falar, cara, fica longe disso, não investe nisso. Claro que se você é um investidor sério, você não vai acabar investindo em meme. Se você tem mais conhecimento técnico, você pode até abusar e usar a tendência para ganhar dinheiro. Não tem problema. Agora, o projeto tá na minha carteira, não tá dando resultado, eu vou fazer um vídeo falando mal sobre ele? Não vou fazer isso. Então, a partir desse momento, coloca um negócio na sua cabeça. Fundamento não cria tendência.
O fundamento do projeto sustenta uma tendência. Você só vai ver o crescimento mesmo, um rompimento na parte técnica. Que aí sim você vai ter um conjunto de fatores que vai fazer aquele projeto subir. Um projeto que tem uma valorização imensa, cara, é um conjunto infinito de investidores de longo prazo comprando a moeda a todo momento, traders dando liquidez para aquela moeda subir também. Então, cara, quando você tem todo esse grupo de investidores investindo, interessados em um projeto, com certeza vai ter liquidez suficiente para ela fazer vários movimentos. Ainda mais se ela estiver parada. Então é aí que todo mundo começa a olhar, até porque você vai no CoinMarketCap, você vai ver as moedas que estão em evidência. Essa moeda vai estar aqui, então todo mundo vai acabar vendo ela. Então é uma questão psicológica da história, que faz total sentido. Então você só tem que mudar o seu nível de exigência. Como todos os projetos estão tendo uma performance mediana por conta do ciclo, por conta do momento do mercado, isso você vai ver eu falando nas últimas semanas incansavelmente em vários vídeos sobre esse momento. E o que você poderia esperar? Então, se você não é inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever agora, que é importante não só para mim, mas para você também. E aí, quem sabe, com o mercado evoluindo mais alta, a própria Matic não possa pelo menos pegar uma parcela do movimento que fez no último ciclo de alta e repetir isso para esse ciclo. Então, parte dessa pernada de alta que ela fez, por que ela não poderia fazer o mesmo a partir desse momento quando ela tiver um rompimento válido? Então, é uma questão, é uma junção de vários elementos, zonas de compra, zonas de acumulação, rompimentos que a moeda tá para fazer, porque presta atenção comigo, na Matic você está vendo ela se mantendo abaixo dessa linha de tendência por um longo tempo. Se a gente for colocar aqui em termos de espaço, de dias, quanto tempo que ela está abaixo, estamos falando, cara, de 800, quase 900 dias que a Matic está em uma tendência de baixa. Por quê? Porque ela está abaixo de uma linha de tendência que está guiando a tendência para baixo. À medida que abaixo dela, você tem uma linha de tendência também sustentando. Então, olha só, você tem uma tendência de alta sendo liderada aqui com uma linha de tendência de alta na parte inferior da Matic, uma resistência agindo acima dela. Então, isso aqui gera um equilíbrio no mercado. E vai ser essa briga até tiver um rompimento para algum lado. Então, a partir do momento que ela tiver um rompimento válido aqui para cima, cara, a situação da Matic vai mudar completamente. E para muita gente que está no mercado só querendo um pico de demanda para surfar o movimento, seja trader ou investidor, você vai ver que vai ser uma das tendências do mercado, todo mundo vai falar sobre isso. Que a Matic está pegando e rompendo uma tendência de baixa de 900 dias. Cara, esse é completamente bullish. Esse é um sinal importantíssimo. Ainda mais se você for juntar com o fator volume. A partir do momento que ela tiver um rompimento válido, com volume, com pico imenso, cara, você já tem uma confirmação de movimento. E aí o negócio fica muito mais interessante. E é isso que define uma tendência, e não o fundamento. O fundamento, ele vai sustentar esse movimento a partir do momento que a gente tiver esse ciclo de alta. E dependendo do fundamento, se ele atrair mais gente para o mercado, essa tendência vai ser potencializada. Ela vai entregar um resultado melhor. Então, num ciclo de alta, a maioria dos projetos tendem a dar resultado. Basta você ver o momento gráfico deles. Então, você tem várias moedas que estão com esse comportamento lateral, como a Matic, como a XRP, outros projetos que estão completamente diferentes, estão atraindo uma demanda maior. Isso é normal, cara, isso é normal. A tendência atual do mercado dá isso, colabora com isso. E a partir do momento que o Bitcoin aí sim tiver várias validações, eu não vou ficar abordando tudo aqui, porque eu já fiz vários vídeos lá atrás falando de vários pontos. Então não tem como eu juntar tudo e vai ficar um vídeo chato, vai virar um filme isso aqui. Só que se você pegar, cara, a confirmação de dominância do Bitcoin, o Total 3 buscando suporte, cara, vários outros gráficos confluindo, que as altcoins estão para sim iniciar um momento impulsivo pro ciclo de alta, cara, é outra história. Você vai ver a maioria das moedas performando muito bem. E as que estiverem com um gráfico mais interessante, com a demanda já existente, vão performar possivelmente melhor. Enquanto outras que estão tendo essa tendência contida dentro de um padrão, também, dependendo, vai gerar um pico de demanda extremo. Agora, outras moedas que estão completamente pessimistas, sem projeção nenhuma de alta, aí que as pessoas não vão ter interesse mesmo. Então, ela precisa estar atrativa.
Em nível de interesse, a Matic não está numa tendência de baixa nem de alta, uma tendência lateral. As moedas que estão em tendência de baixa, elas não estão atrativas. As moedas que estão em tendência de alta, elas são atrativas para o mercado. Então a Matic, nessa escala, está no meio. Ela não está super pessimista e não está otimista. Então ela, ainda assim, como um projeto no ranking 18, é relevante. A estrutura dela só colabora para ela ficar chata. Assim como nós estamos vendo o Bitcoin com uma tendência bem chatinha nos últimos dias, porque ela está em um processo de acumulação, um processo lateral. Quando você entende isso, cara, o mercado vai ser chato. Você já entende isso, você que acompanha esse canal, você já sabe que você vai ficar cansativo nessas últimas semanas, talvez nas próximas, até a gente ter uma definição de toda essa estrutura lateral que está sendo criada no Bitcoin também. Então o gráfico vai dizer muito, cara, sobre a tendência. Então eu espero que a partir desse momento você já consiga diferenciar a parte de fundamento e a parte técnica. E eu sei que com tanta informação na internet, às vezes você fica perdido, tá? Você não sabe o que fazer e como aproveitar esse ciclo, esse momento do mercado e não sabe nem o que pode fazer daqui para frente. Então, hora de comprar, principalmente hora de vender, como otimizar a sua carteira para você ter mais resultado. Se você está buscando acompanhamento durante esse ciclo de alta para você otimizar os seus ganhos, já ficar ciente também em qualquer sinal de fraqueza de tendência que o mercado estiver mostrando e como que você mesmo assim vai potencializar e sair do mercado de uma forma mais segura, eu estou criando agora uma mentoria de acompanhamento nos próximos 12 meses. Se você tem interesse em um capital mais relevante, você clica no primeiro link da descrição, no comentário fixado, faz a aplicação para a mentoria, se você for aprovado, eu entro em contato contigo.